Estratégia de lances. Finalmente, nós chegamos na parte sobre estratégias de lances. E eu quero aqui começar já colocando alguns filtros com vocês, já deixando vocês um pouquinho mais nivelado, um pouquinho mais alinhado sobre o que é as estratégias de lance da rede de pesquisa, ou do Google Ads como um todo, tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera, porque a iluminação está batendo aqui no meu olho. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, a estratégia de lances nada mais é, colocando em palavras simples, do que a forma como você vai participar, vai dar lances, né, para conseguir aparecer no Google, né, no momento em que a pesquisa estiver sendo realizada. Em outras palavras, o momento em que a pesquisa está sendo realizada, ocorre um leilão no Google, onde ele vai ver quais são os melhores anunciantes e vai definir qual ranking que eles vão aparecer na rede de pesquisa, tá bom? Isso acontece não só na rede de pesquisa, tá? Eu dei aqui o exemplo da rede de pesquisa, eu citei, mas isso acontece ao longo de toda a rede do Google e outras plataformas também trabalham na forma de leilão, como, por exemplo, o Meta Ads, o Facebook Ads, por exemplo. Porque você vai ter lá um leilão que vai ocorrer de forma diferente. Não é um leilão por busca, mas vai ser um leilão por impressão. Qual é o momento em que você vai estar disputando a atenção ali com a pessoa para que o seu anúncio possa aparecer, porque ali no caso não está tendo uma busca, né? Não é uma busca, não é algo proativo do usuário que está buscando o seu serviço. Então, o que vai acontecer é que ao longo de outras redes do Google, você pode, no momento que estiver criando a sua campanha, se deparar com algumas nomenclaturas diferentes. Você vai ter um ECPM, CPV, custo por visualização, algo desse tipo. Não estranhe, é só se lembrar, cara, que é mais parecido com, para simplificar, né? Vai ser mais parecido com o Meta Ads. Então aqui eu vou aparecer, o custo vai ser por impressão, não vai ser mais tanto por busca, vai mudar um pouco essa especificidade de cada rede do Google, né? Porque nem todas vão ser de pesquisa, algumas que nem a Performance Max, ela abrange todas as redes. Então, você vai ter também esse leilão aplicado na rede de pesquisa, mas também vai ter o mesmo leilão do Google aplicado às outras demais redes, tá? Semelhante ao que acontece no Meta Ads, tá bom? Mas aqui a gente está falando necessariamente da rede de pesquisa, que é o que a maioria dos usuários vai começar, tá bom? Eu já preparei aqui alguns slides para a gente começar a introduzir o que são essas estratégias de lances, né? Para fins de memorização. Entenda que é uma forma dele gerenciar o seu dinheiro, é como se fosse o seu gerente, tá bom? E a gente vai começar aqui com uma estratégia de lance que, na verdade, torna você o seu gerente de lances no Google Ads. Você que vai fazer esse papel e não vai ser mais o Google, tá bom? Você vai ver que tem algumas categorias. Eu vou explicar nessa aula só uma delas, tá? Que é o CPC manual. Vem comigo, eu vou explicar tudo certinho aqui no slide. Deixa eu só compartilhar a tela. Isso aqui. Beleza. Vamos lá. Começando a aula agora de vez, tá bom? Deixa eu colocar minha imagem aqui para perto. Então vamos lá. O que são estratégias de lances? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estratégias de lances, aquela deu um spoiler, já são outras aulas que virão aqui no canal. Estratégia de lances, como eu já expliquei, é o seu, digamos assim, entre aspas, por falta de palavra melhor, é o gerente do Google Ads que vai otimizar e vai organizar para que você possa participar dos leilões da forma mais efetiva possível, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você tem algumas categorias, você tem alguns tipos de estratégias de lances que vão te auxiliar nesse processo rumo à busca dos seus resultados, ou seja, do seu lead, das suas vendas, enfim, tá bom? Então vamos lá. Vou listar aqui para vocês agora as principais estratégias de lances que vocês vão dar de cara. Vocês vão encontrar muito conteúdo na internet falando desses nomes que eu vou colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, nós temos algumas estratégias de lance. A primeira que eu quero colocar aqui para vocês é o CPC manual, que é o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Na próxima aula, nós vamos abordar um pouco do ECPC, que é o CPC otimizado. Você vai encontrar
provavelmente essa sigla aqui dentro da plataforma do Google Ads. Você tem o maximizar cliques, e aqui já vou deixar um disclaimer, tá? Essas duas estratégias de lance, o CPC otimizado e o maximizar cliques, eles já começam a usar um pouco de inteligência já nas suas campanhas, tá bom? Outro ponto aqui, as próximas estratégias de lances que eu vou ensinar aqui para vocês, que eu vou colocar aqui, que não vai ser hoje a aula, não é a aula de hoje desse vídeo, vai ser para outros vídeos, já são estratégias de lances que você tem que ter um mínimo de inteligência já na sua conta para poder performar bem, tá? E vocês vão ver os pontos fracos e os pontos fortes de cada uma delas, tá bom? Eu vou listar aqui só para você ter uma noção, né, do que será abordado ao longo dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal. Então você tem aqui CPC manual, que é o que a gente vai ver hoje ainda. A gente vai ver na próxima aula o CPC otimizado. A gente vai ver o maximizar cliques. A gente vai abordar o maximizar conversões, maximizar o valor da conversão, tá? CPA desejado e o ROAS desejado, tá bom? E agora vai ficar aqui o disclaimer. Essas três primeiras, voltando a reforçar aqui, eu recomendo elas para vocês que têm uma conta nova ou campanhas novas, a conta que ainda não tem um histórico de campanhas, tá bom? Dentre dessas três, o que eu ainda recomendaria você utilizar são duas, aliás. O CPC manual, que é o que a gente vai ver hoje, e o maximizar cliques, tá bom? O ECPC ele pode te ajudar, ele pode te dar um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de liberdade, né? O maximizar cliques também vai te dar muito mais liberdade também. Você pode até definir um teto, a gente vai ver isso no devido momento. Mas se estiver começando, eu oriento começar com o CPC manual ou maximizar cliques. Esse aqui tem cliente que eu consegui performar bem, outros nem tanto. Tive que testar, né? Começar com uma outra campanha, com outra estratégia de lance, onde eu comecei a ter resultados melhores. Esse aqui, confesso para vocês que eu tive clientes que me deram já um pouco mais de dor de cabeça, tá? Mas eventualmente pode dar certo sim, tá? Dependendo do seu nicho, dependendo do quanto de verba você tem também, tá? Tenho pouca verba, Leandro. Cara, vai para o CPC manual ou maximizar cliques, tá bom? Considerando o cenário atual do Google Ads, eu ainda sugiro ir para maximizar cliques, porque fica mais fácil para você gerenciar, tá bom? A gente vai, como eu falei, a gente vai ver os pontos fortes e fracos de cada uma dessas estratégias de lance, que são as principais, tá? E volto a dizer, se você estiver rodando em outra rede de pesquisa do Google, se você já vem performando, continua na sua estratégia de lance, tá bom? Quer testar uma estratégia de lance diferente? Cria uma campanha nova, tá? Não altera, não mexe naquela que está performando bem. Ah, Leandro, a minha não está performando bem. Beleza, então testa outras coisas, volta talvez, quem sabe, em vez de testar uma mais avançada, dá um passinho para trás, volta para um maximizar cliques, se for o caso, ou maximizar conversões, não sei qual que é o seu cenário aí, tá bom? Mas vale o teste. Talvez você precise até voltar até mesmo para um CPC manual, validar algumas palavrinhas-chaves ali, alguns leilões, e aí depois você vai caminhando, tá? Por quê? Como, opa, como eu expliquei aqui, esse segundo grupo aqui, que está aqui nos colchetes, deixa eu tirar aqui o negócio do zoom, que está aqui nos colchetes de maximizar a conversão e até o rosas, já são estratégias de lances inteligentes. Então, para que você não, a menos que você tenha realmente muita verba, disponibilize de muita verba na sua campanha para testar, para rodar logo de cara e é uma conta que não tem inteligência, eu não recomendo nenhum de vocês começar de cara com essas campanhas aqui não, com essas, aliás, com essas estratégias de lances aqui não, tá bom? Principalmente em caso em que você tem uma verba um tanto quanto limitada, vai para as estratégias mais manuais, digamos assim, né? Mais, por falta de palavras melhor, mais simples, tá? E depois você começa a migrar para essa à medida que você for tendo resultados. Tô com a campanha de maximizar conversões, está trazendo lead qualificado, por exemplo, estou conseguindo vender bem. Vale a pena mudar de estratégia? Vale, mas eu sugiro você sempre criar uma outra campanha e validar aí sua parte, né? Deixa essa outra campanha nova estabilizar um pouco. Depois você eventualmente pode pausar essa campanha antiga
e ir para sua campanha nova, tá bom? Não mexe na campanha que está dando bom. Leandro, não está dando bom. Cara, não custa nada testar e o teste que eu faria é dar uns passos para trás. Claro, não estou falando ainda de otimização de campanha, tá? Estamos aqui abordando só o que tange estratégia de lances, tá bom? E vamos para o assunto da aula de hoje, estratégia de lances, o CPC manual. Então, o CPC manual, ele tem algumas observações aqui muito importantes, tá? A estratégia de CPC manual, ela vai permitir que você, que está por detrás, lá no seu computador, gerencie o lance de cada palavra-chave que você colocar lá no seu grupo de anúncios. Então, se você colocar 10, 15, 20, 30 palavras-chave, você já começa a ter um esforço maior para gerenciar a campanha, já começa a te demandar muito tempo. Então, este é um ponto fraco da campanha. Qual que é o ponto forte da campanha? É você quem gerencia, tá bom? O ponto fraco, eu preciso deixar um disclaimer aqui, porque é o seguinte. Vamos supor que você tem uma palavra lá, XPTO, e você colocou que você quer o lance dela de 50 centavos. Eventualmente, o leilão dela pode subir, tá? E dependendo do tanto que subir, você já nem aparece mais nos leilões o seu anúncio. Quando aquela palavra-chave ocorrer no momento do leilão, ele não aparece. E isso pode te custar conversões preciosas, tá? Supondo que você tem um bom anúncio, supondo que você tem uma boa landing page, uma boa página de captura, que você já vinha tendo resultados, de repente, com aquela palavra-chave e o lance aumentou. Se você é aquele tipo de pessoa que demora para abrir o gerenciador, tem dificuldades de tempo para conseguir sentar e olhar suas campanhas, isso pode te custar conversões preciosas. Então, a partir do momento que você começa com essa estratégia, que ela pode sim dar muito certo, se comprometa em sentar e começar a otimizar suas campanhas, ver quais são aquelas palavras-chave que você não está mais participando do leilão e começa a dar as suas ofertas de leilão, os seus ajustes nos lances, de uma forma mais responsável. Você tem que otimizar isso daqui. Esse é o grande ponto fraco dessa estratégia de lances, tá ok, gente? Então, o que acontece? Essa é uma estratégia de lance que permite, olha só a definição que eu coloquei aqui no slide. Ela vai permitir que você gerencie os lances máximos de CPC por conta própria. É você que está no game ali todo dia jogando contra outros caras que já têm uma inteligência mais avançada que a sua de conta, tem outras pessoas jogando para maximizar conversões, se for o caso, ROAS desejado, CPA desejado. Então você está nessa briga aí, está nesse jogo. Então a responsabilidade é sua de administrar os lances de cada palavra-chave, tá bom? E você pode definir lances diferentes para cada grupo, tá? Você pode criar categorizar os seus grupos, nesse caso, por tipos de palavra-chave, se você tiver muitas, que eu não recomendo que tenham tantas assim, tá? Que nem eu falei na aula de palavras-chave. Se for o caso, talvez você possa ter uma palavra-chave só e joga em ampla, se a sua conta já tiver um nível de inteligência, nesse caso, e você aplicar ainda a estratégia de CPC manual, pode ser jogo para você, tá bom? Então você pode definir lances diferentes para cada grupo, é uma estratégia boa, você pode criar categorias, e aí você vai otimizando de acordo com aquela categoria, né? Cada grupo, cada anúncio, as suas palavras-chave, ou por canais individuais, enfim. Então, aqui você já tem que ser estratégico. Exatamente quais são as suas palavras-chave. Você pode organizar a sua estratégia por categoria para facilitar o seu gerenciamento. Como eu falei, essa estratégia de lance exige muita responsabilidade, exige uma dedicação para você otimizar a campanha. Dá super certo. Eu conheço amigos, pessoas, até mesmo de outros cursos que eu fiz, que conseguem performar super bem com isso aqui, mas de fato, ela tem esse ponto fraco. É você quem gerencia cada lance ali de palavra-chave. Horas você vai ter que jogar um lance maior para conseguir participar, ou às vezes você vai ter que pausar uma palavra, porque você já não consegue mais participar de lances ali, tá bom? E depois, tá? Na próxima aula, né, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Na próxima aula, a gente vai ver um upgrade do CPC manual, que é o ECPC. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, tá bom?
para a próxima aula, fica ligado. A gente vai começar a falar, já começamos a falar da estratégia de lances. Essa que a gente abordou hoje é o CPC manual e fica atento, tá? Ó, presta atenção. É você quem gerencia. Eu recomendo aqui, deixa eu só dar um último disclaimer, tá? Antes de partir para a gravação da próxima aula, um último disclaimer, tá? Olha todo dia. Se for o caso, olha a cada 2, 3 horas, ou começa a olhar sua campanha na parte da manhã, depois na parte da tarde, depois na parte da noite. Tenta ter o máximo possível de visualização dessas palavras-chave que você colocou aqui, tudo bem? Tenta ter o máximo possível dessa visualização para que você consiga dar os lances a tempo, sem perder muitos leilões, para que você consiga também trazer boas conversões para você, trazer conversões primeiramente, e você tem que analisar também se essas conversões que estão vindo para você através da campanha são boas, tá? Então, toma cuidado aí para não perder muitos leilões, tá bom? Agora eu quero que você deixe aqui embaixo qual é a sua atual estratégia de lances que você deixa aqui nos comentários, que você mais usa, que você mais tem afinidade, que mais te trouxe resultados e quais são as suas principais dúvidas, tá bom? Não se esquece de se inscrever, tá? Deixar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que tem dúvidas sobre estratégia de lances, tá bom? Eu sou o Leandro Silva, certificado em Google Ads, especialista em balde marketing, e eu te vejo no próximo vídeo.